Aleluia. Deus é bom demais. Nós precisamos cada vez mais afinar os nossos ouvidos espirituais para sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Meu irmão, não pense, não acredite que ser dirigido pelo Espírito Santo é algo apenas para pessoas espirituais, especiais, pessoas que têm algum tipo de chamada especial, ou alguém que se dedica muito em jejuns e oração, muita leitura bíblica. Então essa pessoa, por estar debaixo desse estilo de vida, é que Deus então vai começar a dirigir, é que Deus vai começar a orientar, é que Deus vai começar a falar. Deus é um Deus gracioso. Ele te ama e Ele quer te dirigir em todas as coisas, em todos os momentos. Ser dirigido pelo Espírito Santo não é algo tão espiritual assim. Quando eu digo para você espiritual, eu estou colocando esse termo espiritual como os religiosos colocam. Como se fosse algo muito difícil, uma meta a ser alcançada, mediante muito esforço e sacrifício e etc e tal. Não encare assim, encare o seu relacionamento com o Espírito Santo como o relacionamento de um filho que se relaciona com um pai amoroso. O Espírito Santo não é uma pomba assustada que foge por qualquer coisa. O Espírito Santo, ele é um rio de água viva fluindo em você. Ele é residente no seu coração. Ele não vem de vez em quando sobre você. Essa é uma visão antiga, do Antigo Testamento. É do Espírito Santo que vinha e ia. Vinha e ia. Davi, ele fez essa oração. Em função dos seus muitos pecados, Davi orou dizendo: Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo. Não retire, não remova de mim o teu Espírito Santo. Essa oração, ela não cabe na nova aliança. Porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, trazia uma unção específica e especial para um determinado momento, para uma determinada hora, para uma determinada função, depois ele ia embora. Ele não permanecia. E não podia permanecer por quê? Porque todos no Antigo Testamento eram pobres, miseráveis pecadores, debaixo da lei. Nenhum deles era salvo. Nenhum deles era nascido de novo. Todos eles tiveram que ficar aguardando no Sheol a vinda de Jesus, e por isso o apóstolo Pedro revela para nós que Jesus, nos 3 dias, durante o período dos 3 dias em que ele esteve, o seu corpo esteve na sepultura, uma das coisas que Jesus fez em espírito foi fazer uma visita àqueles que estavam no Sheol, os salvos que estavam aguardando o cumprimento da vinda do Messias, e Jesus foi ali para anunciar o Evangelho, para dizer: eu cheguei, eu já cumpri a lei, vamos nessa, vamos embora. Davi, Moisés, Abraão, Esther, vamos nessa, acabou. O período de espera acabou. O período de temor e espera acabou. Então, essa oração que Davi fazia, que Davi fez, na nova aliança não cabe, mas muitas pessoas, porque olham e veem que está escrito na Bíblia, acham que então é para elas repetirem: ah, Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo, porque ontem eu pisei na bola, acho que o Espírito Santo foi embora. Não, quando você pisa na bola, o Espírito Santo continua dentro de você, para chamar a sua atenção de quanto Deus te ama, do perdão de Deus, para que você exerça metanoia, mudança de mente, e não volte a praticar os mesmos erros. Amém? O Espírito Santo não vem com um chicote, não vem com um porrete, ele não vem para te maltratar, ele não vem para te ofender, ele não vem para gritar no seu ouvido, ele vem para te orientar, para que você se volte para os caminhos do Senhor, que você se converta de novo a Deus, e você siga a orientação do Espírito no seu coração, e você siga o caminho da palavra, e você retorne ao caminho reto, ao caminho direito, ao caminho que conduz para a vida eterna e não ao caminho do pecado. Mas ele não vem acusar você dos pecados que você comete. O diabo faz isso. O inimigo faz assim. E muitas igrejas parece que se associam sem querer. Ninguém faz isso de propósito, mas muitas igrejas, sem querer, acabam se associando ao diabo e fazendo serviço do inferno, trazendo acusação e condenação sobre as pessoas. E você precisa entender que o Espírito Santo, ele é um agente do Pai, e o Pai te ama profundamente. O Pai não tem nada contra você. Tudo que ele tinha contra você foi pago por Jesus na cruz do Calvário.
Ele hoje não tem absolutamente nada contra você. Deus hoje não produz e não está produzindo na sua vida, como nunca produziu na vida de ninguém, infelicidade, doença, miséria, falência, morte. Nada disso vem de Deus. Algumas pessoas às vezes até perguntam, tentando entender. Mas em geral as pessoas de fora da igreja, quando você fala sobre Deus, e alguém às vezes pergunta, mas se Deus que você está falando, se Deus é amor, como é que existe miséria, pobreza, criança passando fome? E a resposta não é tão simples. Mas é preciso que a gente entenda que quando alguém admite, dizendo, Deus produz morte, Deus produz miséria, Deus produz doença, essa pessoa está admitindo que Deus existe. Amém? Essa pessoa está admitindo que Deus existe. Mas se alguém admite que Deus existe, os mesmos livros, começando pela Bíblia e passando por qualquer outro livro considerado como livro sagrado de qualquer religião, que admita a existência de Deus, necessariamente também fala da existência do diabo. Aí você fala que o diabo existe, eu acredito em Deus, o diabo não. Então você não pode acreditar, ou você acredita na existência dos dois, ou não acredita na existência de nenhum. Porque se um existe, o outro também existe. E quando você começa a mostrar que Deus poderia ter feito do mundo um mundo perfeito. Deus não poderia ter criado um mundo perfeito, onde não existe guerra, onde não existe fome, onde não existe miséria, onde não existe assassinato, onde não existe roubo, onde não existe violência. Deus não poderia ter criado um mundo perfeito assim? Poderia. Mas esse mundo seria o lugar mais aborrecido do mundo. Simplesmente porque você e eu não seríamos seres humanos, nós seríamos robôs, criados e programados para andar numa determinada direção, que é a direção que hoje, nós conhecedores do bem e do mal, chamamos de bem, mas que se existisse, nem de bem nem de mal chamaríamos. Por quê? Porque você só consegue classificar algo como bem e outro como mal em termos comparativos. Se não há com o que comparar, não existe o que expressar. Como é que você diz que isso é bom, se você não tem algo que você diga que é o oposto e é ruim, para comparar e dizer, não, isso é bom e isso é ruim. Se só existe o bom deixa de ser bom, e passa a ser somente uma coisa, como outra qualquer. Deus deu a você e a todo ser humano uma coisa chamada livre-arbítrio, e é por isso que existe o mal no mundo. O diabo não produz o mal. O diabo, ele lança a semente do mal no coração de homens que produzem o mal. E por causa do livre-arbítrio, pessoas decidem coisas que muitas vezes afetam a vida de outras, que aparentemente não tem nada a ver com a história. Como uma criança que morre de fome. Aquela criança não morreu de fome porque Deus matou aquela criança de fome, mas porque alguém tomou uma decisão muito mal tomada, ruim, péssima, maligna, e de repente, por causa dessa decisão de aceitar uma corrupção e roubar o dinheiro que iria para levar alimento para as crianças necessitadas, aquelas crianças ficaram sem um alimento porque alguém tomou uma decisão de roubar, de se envolver numa corrupção, e lá na ponta faltou. Quem produziu a morte daquelas crianças não foi Deus, foi a escolha diabólica de um ser humano. Deus, por ter dado a nós o livre-arbítrio, o livre-arbítrio só existe porque Deus é amor. Porque só se pode amar quando você tem a opção de amar. Quando você escolhe amar, quando você decide amar. Deus poderia ter criado um mundo perfeito, onde todos nós amaríamos uns aos outros e a Deus, mas seria um amor robótico. Seria um amor sem decisão. Seria um amor impossível de ser corrompido por qualquer coisa, e nós seríamos apenas robôs. Deus deu a você a capacidade de até mesmo rejeitar e desprezar a Ele que te criou. Deus deu a você o livre-arbítrio, e por que Deus fez isso? Porque Ele é amor. O amor implica em dar à pessoa amada a liberdade de escolher. A minha mulher não está comigo porque ela é amarrada com uma corda dentro de casa e tem que ficar. Ela não permanece comigo porque eu compro presentes para ela. Ela permanece comigo porque ela quer. Porque ela decidiu me amar, mesmo com os defeitos que eu tenho. E só ela conhece os defeitos que eu tenho, você não conhece. Aliás, é interessante, as pessoas acham, às vezes,
fala umas coisas que eu vou te contar uma coisa. Tem gente que... eu aqui falo tudo que eu tenho para falar. O número de palavras que eu tenho para gastar numa semana, eu gasto 90% aqui. O resto da semana eu fico de boca fechada. Aí tem gente que chega para Denise e fala assim, rapaz, mas o pastor Fragale, você deve morrer de rir com ele em casa, né? Ele tem sempre uma coisa engraçada para contar. Ela fala, não é possível. Não, mas as piadas só que eu tenho para contar, eu conto aqui. Já não conto em casa. E quando eu conto, ela não ri, porque são as mesmas. O amor implica em livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é o que proporciona a nós a capacidade de amar. Senão a gente não poderia amar. Você está entendendo isso? E nós precisamos, Deus deu livre-arbítrio a você. Se você toma a decisão de querer ser dirigido pelo Espírito Santo, Ele vai te dirigir. Se você toma a decisão de andar pela sua própria cabeça, o Espírito Santo não vai te dar uma chave de braço. Não vai obrigar você. Há pessoas que usam esse tipo de argumento dentro da igreja, é um argumento religioso, mas é mentiroso, é falacioso, é falso, é fake. Eu não queria estar no ministério. Mas o Espírito Santo sabe como que é, quando Deus quer, Deus quer. E não tem jeito, quando Deus quer. Eu não queria, e Deus me chamou, mas eu disse, eu não vou, Senhor. O ministério é muito ruim, é muito difícil. Pastor, ganhar pouco. Eu quero ganhar dinheiro, não quero saber do ministério, estou fora. E aí Deus foi forçando, aí eu perdi o emprego. Eu disse, não vou, Deus, eu fiquei, insisti. Aí Deus cortou de mim o emprego, eu perdi o emprego. Aí de repente, quando eu disse, não vou, aí Deus me levou para um hospital, fui parar no CTI. E no CTI, quando eu estava dando já os últimos suspiros, o médico chegou do meu lado dizendo, é hoje que você vai partir. Eu disse, Senhor, eu vou para o ministério. E aí Deus me resgatou daquela cama, daquele leito de CTI. Testemunho fake. Porque Deus te chama, mas quando você diz não, Deus fala assim, paciência, eu vou procurar outro. Você sabe que a Bíblia diz, você já ouviu falar num profeta chamado Isaías? Já? Pois é, a Bíblia diz que Deus estava de olho na terra, procurando para lá e para cá. No inglês, diz assim, God was searching to and fro. To and fro quer dizer, para lá e para cá. Estava procurando para lá e para cá. Se fosse para dar uma chave de braço, ele pegava o primeiro que ele encontrasse no primeiro esquina e dizia, é você que vai e acabou. Não, mas ele procurou para lá e para cá, até que um sujeito chamado Isaías percebeu no seu espírito que Deus estava procurando alguém e disse, Senhor, eu não sei se eu sou o cara que você está procurando, eu não sei se eu sou um camarada que tem uma articulação legal, eu não sei se eu sou o cara mais espiritual, mas eis-me aqui. Envia-me a mim. E Deus disse, então é tu mesmo. Pronto, vou te usar. E esse cara que se apresentou, o livro de Isaías é conhecido entre os teólogos como o Evangelho do Antigo Testamento, porque não tem nenhum outro profeta que profetize mais sobre Jesus, sobre a vinda de Jesus, do que Isaías. Mas não foi um cara que Deus olhou e falou assim, é tu, Isaías. Isaías, não, Senhor, não quero. E aí Deus começou a cortar daqui, e dali, mandou Isaías para o hospital, e no hospital Isaías disse, meu Deus, eu vou. Foi preciso que Isaías se apresentasse. Deus não dá chave de braço em ninguém, eu gostaria que desse. Já fiz essa oração a Deus, Senhor, bota uns anjos de acampado aqui na Avenida das Américas, quem passar na porta do anjo já vai lá dar um golpe, a pessoa já vem para a igreja. Não aconteceu até hoje. Até hoje isso não aconteceu. Por quê? Porque Deus concede ao homem o livre-arbítrio. Você não está aqui porque você foi forçado. Você está aqui porque você decidiu vir aqui. Amém? E a gente precisa aprender a fluir com o Espírito Santo, afinar o nosso ouvido espiritual. Não é que Deus não queira, não possa, ou esteja dificultando a nossa vida, fazendo da comunicação dele conosco, a orientação dele conosco, uma coisa rara, difícil, não. Nós é que temos muitas vezes dificuldade de entender a direção do Espírito Santo, mas ele quer falar conosco e nos dirigir todo santo dia. A gente precisa afinar o nosso ouvido espiritual para ficarmos no centro da estrada. Porque há pessoas também que caem numa vala, ou de um lado ou do outro da estrada. Do lado de cá, não, Deus, eu é que faço, eu é que penso, eu é que faz, e Deus não fala nada. E o outro também parece até que Deus agora deu uma louca e Deus fala tudo, até come feijão, não come feijão, pelo amor de Deus.
vai, não vai, até em certas coisas a pessoa fica espiritual demais. Gente, a nossa cabeça tem que estar no céu pensando naquilo que é do alto, mas os nossos pés não podem sair da terra. A gente tem que estar conectado lá, vivendo a nossa vida aqui, no nosso dia a dia. Amém? Fluir com o Espírito Santo para viver vitoriosamente. E hoje eu quero falar para você a respeito do Espírito Santo como fonte de sabedoria. Sabedoria é algo que nós precisamos, é uma das maneiras, uma das formas que Deus tem para nos dirigir, é colocando no nosso coração sabedoria. Não é uma sabedoria qualquer, porque sabedoria é associado com vivência, experiência. Um homem sábio só pode ser um homem sábio por quê? Porque é um camarada de muita experiência, já tem 60, 70, 80 anos de idade, já viveu muito, já vivenciou isso e aquilo. Eu conheço gente muito mais velha do que eu, mas que não tem um pingo de juízo. A questão não é simplesmente uma vivência, experiência de vida. Experiência de vida, vivência é muito bom, mas eu preciso de mais do que simplesmente vivência. Eu preciso de uma orientação, de uma sabedoria que vem do alto. Afinal de contas, se a minha vivência pode ter impacto na vida de alguém mais novo do que eu, porque eu vivi mais, com certeza Deus tem vivido há mais tempo do que eu. E a sabedoria dele vai me mostrar coisas que eu nunca vi e que eu nunca conheci, mas que Ele conhece, Ele sabe e quer me direcionar. Amém? A Bíblia deixa muito claro para a gente que existem duas dimensões no nosso relacionamento com o Espírito Santo. Eu sei que em muitas igrejas o Espírito Santo é visto de uma forma única, monolítica. E é preciso que a gente entenda que o mesmo Espírito Santo se relaciona conosco com funções diferentes. E para você entender, qualquer um de nós aqui é a mesma pessoa, porém em determinados lugares e horas, tem funções diferentes. Eu aqui, Maurício Fragali, a minha função aqui é pastorear a igreja, pastorear o rebanho de Deus que se reúne na nova igreja. Em casa, eu sou o pastor Fragali, do mesmo jeito, o mesmo Maurício Fragali, mas a minha função em casa para os meus filhos é ser pai deles. É a mesma pessoa. Nos meus filhos, quando crianças, eu botava de castigo, dava bronca, porque eu era pai deles. Você acha que eu vou dar bronca e botar você de castigo? Não sou seu pai. A mesma pessoa, com funções diferentes. O Espírito Santo é o mesmo, mas o Espírito Santo em nós e o Espírito Santo sobre nós são duas experiências claramente vistas, separadas na Bíblia, na palavra. Quando a gente fala sobre o Espírito Santo em nós, o Espírito Santo habitando em nós é o resultado do novo nascimento em Cristo. Quando você nasce de novo, quando você recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, você nasce de novo e imediatamente, ato contínuo, você se torna templo, casa, habitação do Espírito Santo. Não é algo que acontece um ano depois, é na hora. Aceitou a Jesus, na mesma hora você se torna casa do Espírito Santo. O Espírito Santo em você tem uma função. Qual é a função do Espírito Santo em você? Produzir o fruto do Espírito. Produzir em você o caráter de Cristo. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, benignidade. O fruto do Espírito é o caráter de Jesus fluindo através da ação do Espírito Santo que habita em você. Essa é uma função do Espírito Santo, produzir em você o caráter de Cristo. João capítulo 20 mostra para nós de cara essa separação entre as duas experiências, a experiência de ter o Espírito Santo habitando em você e o Espírito Santo sobre você. João 20 fala para nós sobre o dia da ressurreição, domingo da ressurreição, logo após ressuscitar. A Bíblia diz que Jesus, de uma forma sobrenatural, fez uma aparição aos discípulos. Os discípulos estavam trancados numa casa, numa sala, com medo das autoridades, e a Bíblia não diz que Jesus bateu na porta e pediu para entrar. Jesus, apareceu no meio deles. E eles até pensaram que era um fantasma. Começaram a gritar, a correr para lá e para cá, e Jesus começou a dizer: paz, shalom, shalom, haja paz entre vocês, shalom. Até que eles identificaram: não, caramba, é Jesus. E aí, Jesus só disse uma coisa para esses discípulos nesse encontro. Jesus disse para eles apenas: recebam o Espírito
Santo e soprou sobre eles. E não aconteceu absolutamente nada em termos sobrenaturais com esse sopro. Ninguém profetizou, ninguém falou em línguas, não houve absolutamente nenhuma manifestação sobrenatural de nada. Jesus apenas disse: recebam o Espírito Santo. O que estava acontecendo ali? Aqueles discípulos estavam ali naquele momento nascendo de novo, se tornando casa, templo do Espírito Santo. Depois a Bíblia mostra para nós que Jesus então, mais uma vez, apareceu aos discípulos e durante 40 dias permaneceu aparecendo aos discípulos, conversando com os discípulos, almoçando, jantando, conversando, repassando com eles todas as coisas que ele já havia ensinado, os princípios do reino. Ele repassa com esses discípulos durante 40 dias, e aí a gente chega agora em Atos capítulo 1, quando Jesus, 40 dias depois da ressurreição, depois da sua morte, crucificação e ressurreição, 40 dias depois, é a data da ascensão de Jesus, e ele, antes de ascender aos céus, ele diz para os discípulos: agora vocês aguardem, fiquem na cidade, não saiam daí, aguardem até que venha sobre vocês a promessa do meu Pai. Quantas promessas de Jesus, de Deus, existem na Bíblia? Centenas. Os discípulos podiam ter pensado em cura. Poxa, mas não tem ninguém doente aqui? Promessa de cura? Não, de prosperidade. Bom, ok, mas é prosperidade. Não, podia ser família abençoada. Não, mas pô, será que é isso? Não, aguardem a promessa. Não uma das promessas, mas a promessa do meu Pai. Aguardem até que venha a promessa, até que venha o Espírito Santo sobre vocês. Com isso, aguardem aí. Vocês já têm o Espírito Santo em vocês, mas ainda não é o suficiente para que vocês vão por todo o mundo pregando o Evangelho em todos os lugares. Eu quero que vocês façam isso, mas eu quero que vocês estejam capacitados de forma plena. Então aguardem até que venha sobre vocês a promessa do Pai, até que venha sobre vocês o Espírito Santo. E aí Jesus ascendeu. 10 dias depois, no dia de Pentecostes, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, quando você lê isso no português apenas diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Mas quando você lê isso no grego está escrito assim, ao chegar à plenitude do dia de Pentecostes. O que a Bíblia quis dizer com isso, ao chegar na plenitude do dia de Pentecostes? Ou seja, o dia em que o Pentecostes deixaria de ser uma festa onde se celebra Moisés, a lei. Agora chegou-se na plenitude. A história veio caminhando, Moisés, Abraão, Moisés, Davi, e a lei veio progredindo, veio caminhando, até chegar àquela data onde há a plenitude, onde a lei agora definitivamente sai de cena e entra o Espírito Santo como nosso guia e orientador. Ao se manifestar a plenitude do Espírito Santo, veio sobre os discípulos línguas como de fogo, e cada um deles passou a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que falassem. E é interessante que, se você ler o texto, diz que os que estavam de fora ouviam, cada um deles ouvia os discípulos falando, cada um ouvia na sua própria língua. Cada um ouvia na sua própria língua. Mas algumas outras pessoas olharam e falaram assim, não, esse pessoal está bêbado. Aí Pedro diz, não, wait a minute. Espera aí, give me a break. Aqui não tem ninguém bêbado, são 9 horas da manhã. Não deu nem tempo de ninguém beber nada. Nós estamos aqui, não tem ninguém bêbado. Isso que vocês estão vendo aqui é a manifestação do dom de Deus. Aí os caras, então o que a gente vai fazer para que a gente possa ser salvo? E aí Pedro diz, vocês precisam se arrepender e cada um de vocês vai receber o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo, quando ele diz cada um de vocês vai receber o dom do Espírito Santo, não é como alguns intérpretes pensam. Vocês vão receber o Espírito Santo como um presente para habitar em vocês. Não é simplesmente isso. Porque quando a Bíblia fala do Espírito Santo dado a nós como um presente, o Espírito Santo que vem habitar em nós como um presente, ou seja, como algo gratuito, pela graça imerecido, o termo usado no grego é doria. E doria significa um presente dado sem nenhuma cobrança. Mas quando Pedro diz,
arrependa-se cada um de vocês, seja batizado e vocês receberão o dom do Espírito Santo. A palavra que ele usa, dom, é carisma. E carisma é a palavra que se refere aos dons do Espírito Santo. Curas, operação de milagres, línguas estranhas, etc. e tal. E se você continua lendo o texto, diz que aí então 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. O texto, se você ler, não deixa muito claro. A gente sabe que esses 3.000 foram batizados nas águas, mas o texto não deixa claro e deixa uma ponta de dúvida se na verdade, naquele momento, aquelas pessoas, o batismo que está descrito ali, porque Pedro disse, arrependam-se e cada um de vocês receberá o carisma do Espírito Santo. Como nós recebemos o carisma das línguas. Arrependam-se e cada um de vocês receberá o carisma do Espírito Santo. Não fica muito claro se aquele batismo foi batismo nas águas ou se foi 3.000 pessoas batizadas ao mesmo tempo com o Espírito Santo. Com a evidência das línguas estranhas. Dá uma olhada no texto. Eu não vou ler aqui de propósito, é para forçar você a abrir a Bíblia e ler. Leia lá, Atos capítulo 1 e 2. Você vai ver que o texto deixa uma ponta de dúvida de que pode ser que aquele batismo foi mais do que simplesmente batismo nas águas, porque Pedro fala sobre o carisma do Espírito Santo, ou os dons miraculosos, sobrenaturais do Espírito Santo. 3.000 pessoas numa tacada só, receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo sobre nós é para nos equipar com os dons do Espírito Santo, para que nós sejamos testemunhas eficazes da presença viva de Deus sobre a terra. Amém, gente? Nós precisamos da manifestação do sobrenatural de Deus. Nós precisamos da manifestação do sobrenatural de Deus. E a gente precisa de ousadia da mesma forma. Entenda só uma coisa, há pessoas que não falam em línguas e falam assim, pastor, eu não consigo falar em línguas. Você consegue. Quem consegue falar em português aqui? Não, peraí. Quem consegue falar? Então você consegue falar em línguas. Pastor, mas... Não. Se você consegue falar... Mas eu nem falar português eu falo bem. Você consegue gemer? Que a Bíblia fala de gemidos inexprimíveis. Então, se você consegue, pelo menos, gemer, você consegue falar em línguas estranhas. Mas é uma questão de você falar. O Espírito Santo não fala em línguas. Quem fala em línguas somos nós. O Espírito Santo traz uma inspiração, uma unção, uma capacitação, mas quem fala em línguas é você e eu. Correlacione isso com outro tipo de ação do Espírito Santo. Por exemplo, se você tem o vício do fumo, e você pede a Deus, Senhor, me ajuda, me capacita para que eu pare de fumar. Quem é que vai parar de fumar? É você ou o Espírito Santo? Não sabe? Quem é que vai parar de fumar? É você ou o Espírito Santo? É você. A força, o poder, a inspiração, a capacitação vem dele, mas a decisão de parar é sua. A força, a capacitação e a inspiração para falar em línguas vem dele, mas o falar é seu. Amém, gente? Amém. Desmistifique isso. Desmistifique essa questão. No livro de Atos, sempre que as pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo, o dom que marcou aquele episódio, ou aqueles episódios, foi o dom de línguas estranhas. Nunca foi outra coisa qualquer. Atos 2, primeiro Pentecostes da Nova Aliança, 120 falando em línguas. Atos 10, Pedro na casa de Cornélio, a primeira conversão de gentios. Até então, na igreja só havia judeus. Agora, de repente, Pedro vai à casa de Cornélio, um oficial romano, uma família de romanos, amigos romanos, todos eles foram batizados com o Espírito Santo. Como é que Pedro soube que eles foram batizados com o Espírito Santo? Pedro falou isso para o pessoal em Jerusalém. Cara, não dava para negar o batismo nas águas para eles, porque da mesma forma que nós recebemos o Espírito Santo, eles também receberam. Como é que você sabe, Pedro? Porque eu os ouvia falando em línguas. Atos capítulo 19, Paulo em Éfeso. Paulo vai a Éfeso, ele começa a pregar numa igreja ainda começando, com pouca gente, 12 homens, fora mulheres e crianças, e ele começa a pregar, ele percebe que tem alguma coisa estranha, ele interrompe a pregação e pergunta, vem cá, vocês foram batizados com o Espírito Santo, quando vocês creram? E eles disseram, nós nem ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Peraí, vocês foram batizados em quê? No batismo de João. Está tudo errado. O batismo de João era o batismo da antiga aliança, não tem nada a ver com o batismo da nova aliança. Então Paulo, a Bíblia diz que Paulo batizou toda aquela turma nas águas, e quando eles saíam das águas, todos eles falavam
em línguas e também profetizavam. Mas o que veio primeiro, a profecia ou as línguas? As línguas. Então, em todos os episódios, no Novo Testamento, aonde se fala sobre pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, sempre existe a conexão com as línguas. Portanto, as línguas são um sinal de quê? Sinal de que houve o batismo com o Espírito Santo. Mas eu não posso limitar o falar em línguas a simplesmente um episódio. Fui batizado, falei em línguas. Quando? Há 10 anos atrás. De lá para cá, nunca mais falei. Está errado. Porque você tem que falar em línguas todo dia. Aliás, o apóstolo Paulo dizia isso para a igreja de Corinto, né? Uma igreja que falava em línguas pra caramba, ao ponto do culto deles ser uma confusão. E eles escrevendo para Paulo pedindo orientação. E aí Paulo, no que escreve de volta, ainda diz assim: eu falo em línguas mais do que vocês todos juntos. Mas, na igreja, tudo tem que ser feito com ordem e decência. Então, na igreja não dá para todo mundo ficar falando em língua, outro querendo interpretar, outro querendo profetizar. Então, fale cada um como se estivesse falando consigo mesmo. Não tente superar. Não, outro irmão está falando em línguas, eu vou falar mais alto. Seja tudo feito com ordem e decência. Eu mesmo falo em línguas muito mais do que vocês. Mas seja feito tudo com ordem e decência. Sabe, no primeiro Pentecostes da Nova Aliança, no livro de Atos 2, o dom de línguas foi o primeiro de todos os 9 dons do Espírito a ser manifestado. Nenhum outro dom foi manifestado antes do dom de línguas se manifestar. Ou seja, línguas foi o dom que Deus escolheu para caracterizar, para ratificar a vinda do Espírito Santo sobre o homem. Quem fez essa escolha não fui eu, foi Deus. Não foram os pentecostais, foi Deus. Não foram os carismáticos, foi Deus. Não foram os neopentecostais, foi Deus. Alô? O apóstolo Paulo afirmou em Romanos 8:26 que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito Santo nos auxilia a orarmos de modo perfeito. Quando? Quando nós oramos em línguas. Caramba, às vezes você vai orar, você gagueja, você não sabe o que vai falar. Oh, meu Deus. Quando o crente dá esse oh, meu Deus, você sabe que ele não está sabendo o que ele vai falar. Meu pai, temos aqui esse meu irmão, precisa... Oh, meu Deus. O que será que esse cara precisa? Oh, Senhor, já assim, agora eu estou lembrando. Pai, estou sabendo esse problema na vida dele, um problema tremendo. Oh, meu Deus. Mas quando você ora em línguas, a Bíblia diz que a oração em línguas é uma oração perfeita. A oração em português pode falhar, você pode se atrapalhar todo, falar besteira, falar bobagem. Ih, Deus, não era nada disso que eu queria falar, aí você volta, começa de novo. Mas quando você ora em línguas, a Bíblia diz que é uma oração perfeita. Que é uma oração perfeita. Em Marcos 16, de todos os possíveis dons do Espírito Santo, Jesus citou as línguas como um sinal que acompanharia os que creem. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios e falarão em novas línguas. Jesus não estava falando de inglês, Jesus não estava falando de japonês, não estava falando de cantonês, Jesus estava falando de línguas estranhas. Sabe, o primeiro Pentecostes da Antiga Aliança ocorreu num monte, o Monte Sinai, onde foi dada a lei e 3.000 pessoas morreram. O primeiro Pentecostes da Nova Aliança também ocorreu no monte, o Monte Sinai. E ali Deus enviou o seu Espírito Santo e 3.000 pessoas nasceram de novo. Você está entendendo a diferença entre a lei e o Espírito Santo? Ambos foram dados no mesmo dia, na mesma data comemorativa, o Pentecostes. Ou seja, ambos apontam para a mesma coisa, a direção de Deus para o seu povo. A direção de Deus para o povo da antiga aliança era a lei. A direção para o povo da nova aliança é o Espírito Santo. Amém. Na lei, o foco não estava em Deus, mas no desempenho do homem. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não farás isso, não farás aquilo. Na graça, o foco está em Deus. Eu farei, eu curarei, eu salvarei, eu abençoarei, eu tirarei o coração de pedra e eu darei um coração de carne. Eu enviarei o meu Espírito Santo. O foco é Deus. Sabe que um dos grandes problemas em relação aos problemas que nunca se resolvem, são exatamente, é uma questão de foco. A pessoa, ela foca tanto no problema, ela olha tanto para o problema, ela conversa tanto sobre o problema, ela pensa tanto no problema que ela não consegue focar, olhar para Deus.
O resultado disso é que o diabo tira vantagem, porque quando você foca no problema, na doença, na finança ruim, e você fica preocupado, ansioso, quanto mais você foca no problema, mais preocupado e ansioso você fica. Já basta ao dia o seu próprio mal. Então eu não preciso agora, eu preciso saber que o dia por si só produzirá em mim ansiedade e preocupação. Isso é natural e normal, é o decorrer da vida. Mas quanto mais eu foco no natural, mais preocupado e ansioso eu fico. Então eu preciso ter um momento no meu dia onde eu volte o meu olhar para Deus e eu diga: Senhor, você está no controle. Meu Pai, você é o meu pastor e nada me faltará. Senão eu vou sentar num canto e vou chorar. Eu preciso me posicionar para entender que o foco na graça está em Deus, não no meu desempenho. Nem sequer nos meus problemas, mas nas soluções que Deus tem para mim. Então eu preciso focar nele, não nos meus erros, não nos meus pecados, não nas minhas falhas, atribuindo os meus insucessos Deus, é porque eu sou um miserável, não sei o quê. Você não precisa dizer isso para Deus, Ele já sabe. O que você precisa dizer para Ele é: Senhor, eu confio em Ti, porque o desempenho de Jesus supre a falta de desempenho que eu tenho. A minha insuficiência, ela é coberta pela suficiência de Jesus. Eu não estou dizendo para você que isso é uma desculpa para você permanecer aonde está ou como está. Você está entendendo isso? Não é uma desculpa para você permanecer onde está ou como está. Eu sei que isso é muito comum na cabeça, inclusive, e talvez mais ainda, de pessoas ou que estão extremamente confortáveis com o pecado, ou na cabeça dos jovens que são muito inexperientes. Meu filho, você está pisando na bola. Não, mas eu estou na graça. Não tem problema nenhum não, pai. Entendeu? Estou fumando essa maconha, mas estou na graça. Eu e a minha namorada realmente estamos indo para o motel, mas nós estamos na graça. Você está entendendo isso? As pessoas usam uma desculpa, a graça como uma desculpa, quando elas estão confortáveis com o pecado, ou quando elas são extremamente ingênuas e inexperientes. Não, a gente está na boa, por quê? Porque estamos na graça. Cara, então, agora, liberou geral, é o Big Brother. Vamos nessa. Não é bem assim que a banda toca. A gente não está debaixo da lei, do jugo da lei, mas eu não posso usar a graça como uma desculpa para me sentir confortável com o pecado. Por quê? Porque o pecado, ele é destrutivo, e por mais que você pense que, embora se sentindo confortável no pecado, hoje está tudo bem, amanhã a consequência virá, porque não existe nenhuma ação sem uma consequência. Não tem como. Não existe uma ação sem uma consequência. Toda ação gera uma consequência. E se eu quiser evitar as consequências, eu preciso primeiro evitar a ação. Então eu preciso andar em estado constante de metanoia. Metanoia é a palavra grega que é traduzida no Novo Testamento como arrependimento, mas que não é simplesmente meramente remorso ou ir para um canto para confessar para Deus uma lista de pecados. É uma atitude de constantemente estar se convertendo a Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos. Deus não disse, se aquele povo incrédulo, os sírios, os egípcios, esse povo que não crê, esse povo pecador, se converter. Não, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter. Conversão não é simplesmente aceitar Jesus. Conversão é um processo que acontece todo santo dia. Por isso, quando eu converso, a gente tem feito, gravado os programas da próxima temporada do Nova Talk, e eu tenho perguntado para os entrevistados, em um momento da entrevista, eu sempre pergunto, vem cá, eu queria conhecer como foi a tua experiência do teu encontro com Deus. Como é que foi essa experiência? Eu não pergunto assim, como é que você se converteu? Por quê? Porque conversão é um processo diário. Eu quero saber quando é que foi a primeira vez que você tomou consciência de que Deus é Deus, de que você precisava de um Salvador. Essa semana, a gente entrevistou o Fernando Miguel, goleiraço do Vasco, que a gente está pedindo transferência para o Fluminense. Está ali o Fernando Miguel, faz uma cena para o povo aí. Não vai pedir autógrafo para o cara não, hein? Deixa o cara sossegado.
A gente entrevistou a Fran Maia, que é uma atriz de TV que trabalhou nos 10 Mandamentos, membro aqui da igreja, e eu perguntei para os dois, vem cá, qual foi aquele momento que houve aquele encontro chapado de frente com Deus? Que não foi a religiosidade, não foi aquela questão de, eu frequento a igreja X ou a igreja Y. Tem gente que está na igreja há 30 anos e ainda não teve um encontro chapado com Deus. Está vivendo religiosidade. Quando é que foi isso? Foi assim, pastor, foi nesse momento, foi assim, foi assado. E eu tenho ouvido histórias, caramba, olha só, essa pessoa estava caminhando na igreja, mas estava com um pé dentro, o outro fora, mas de repente, um dia, depois de 1, 2, 3 anos, 4 anos, de repente Deus veio e mostrou para ela, isso aqui é que é a verdade. A pessoa botou os 2 pés de um lado só. O lado de Deus. A gente precisa ser focado em Deus e não nos nossos defeitos, não nas nossas falhas, mas em Deus. O primeiro Pentecostes da Antiga Aliança, a Antiga Aliança, a aliança da lei, a ênfase estava nos trabalhos do homem. Não faça, não faça, não faça. No primeiro Pentecostes da Nova Aliança, a graça, as maravilhas de Deus são a ênfase. É isso que, quando você lê Atos 2, os 120 falavam em línguas, os outros ouviam cada um na sua própria língua, e a Bíblia diz que o que eles ouviam era aquele grupo de pessoas falando das maravilhas de Deus. Das maravilhas de Deus. No nosso Pentecoste, na nossa dispensação da graça, a ênfase são as maravilhas de Deus. Salvação, cura, libertação, restauração, vida abundante, família abençoada. O nosso foco são as maravilhas de Deus e não nos nossos defeitos. Amém? O foco da lei são os meus defeitos, porque eu olho para a lei e eu me vejo insuficiente. Quando eu olho para Jesus, eu vejo que Ele é a minha suficiência. Amém? Quando você ora em línguas, as maravilhas de Deus são exaltadas. E com isso, anjos agem. Demônios fogem. Você recebe refrigério, cura, edificação pessoal, força, ânimo. Tudo isso como fruto de simplesmente orar em línguas. Simplesmente pelo fato de orar em línguas. Agora, veja só o seguinte. O dom de línguas é muito mais do que um sinal de que houve o batismo com o Espírito Santo. O dom de línguas é uma ferramenta de crescimento e edificação espiritual. O dom de línguas é uma ferramenta divina para crescimento e edificação espiritual. Por isso o apóstolo Paulo fazia esse convite para que a igreja orasse em línguas de uma forma constante, e não apenas uma vez a cada ano. Orar em línguas se tornou na igreja moderna como Santa Ceia. A maioria das igrejas celebra a ceia do Senhor uma vez por mês. Aí eu pergunto, por quê? Por que uma vez por mês? Por que não pode ser toda semana? Por que não pode ser todo dia? Por que você não pode celebrar a Santa Ceia em casa? Onde está escrito que tem que ter um pastor, um diácono, um oficial da igreja, com elementos que receberam oração, imposição de mãos? Aonde está escrito isso? Onde está escrito que você não pode celebrar a ceia com a sua família em casa? Porque é fonte de cura, é fonte de bênção, é a presença de Deus. Por que você não pode? De onde saiu isso? De onde saiu essa ideia? Da religiosidade. Da religiosidade. Sabe, a primeira vez, acho que foi a primeira vez que a gente foi a Israel, a gente estava no Monte das Bem-aventuranças, Jorge, naquela primeira vez, o Jorge estava. Se lembra? Não, então não foi na primeira vez, quando fomos com os pastores todos, foi na segunda vez. A gente foi no Monte das Bem-aventuranças, a gente marcou de lá em cima, a gente estava gravando, alguém estava gravando com celular, sei lá com o quê, com câmera, e nós marcamos de fazer uma santa ceia lá em cima. Então a gente vai falar sobre as bem-aventuranças, vamos mostrar aqui o monte e tal, e no final nós vamos celebrar a ceia. Aí fizemos aquilo tudo e tal, estão gravando, e aí vamos celebrar a ceia. Mas está gravando. Aí começou eu estou vendo os pastores cochichando um com o outro. E eu não podia parar, porque eu estava gravando. Mas eles estavam perguntando, quem é que trouxe o pão? Quem é que trouxe o suco de uva? Ninguém tinha trazido. Aí começaram as mulheres a cutucar na bolsa. E nós celebramos a ceia do Senhor com batata frita Ruffles e um suco de cranberry. Quem assiste no vídeo, aleluia, matzá, e um vinho santo. Ruffles e suco de cranberry. Quem é que disse para você que você não pode celebrar a ceia em casa? Com a sua esposa, com seus filhos? Onde está escrito isso? Onde me mostra onde está escrito isso na Bíblia? Mas a igreja foi tornando a coisa religiosa,
E foi, não, só na igreja, só o sacerdote pode ministrar. Todos nós somos sacerdotes, a Bíblia diz que nós somos uma nação de sacerdotes e reis. Quem classifica, não, o sacerdote da nossa igreja é o pastor Fragalho, não, todos nós somos. Cada um de nós aqui pode também falar em línguas todo santo dia, como todos nós podemos celebrar a ceia do Senhor todo dia, ou no dia que a gente quiser. E se precisar 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, 5 vezes por dia, não importa. Você pode, tem liberdade para isso. O falar em línguas é uma ferramenta de crescimento e de edificação espiritual. Provérbios 25 diz assim: como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. O hebraico é uma língua fantástica, porque as palavras em hebraico às vezes têm significados muito mais amplos, e infelizmente na hora de traduzir para o português, ou para o inglês, para o francês, para o alemão, para as línguas ocidentais, ou para as línguas modernas, mesmo as orientais, às vezes fica complicado e a gente acaba limitando a compreensão do texto. E quando você vê aqui dizendo que o homem de inteligência, bom, o homem de inteligência, aí você pensa numa pessoa que é um Einstein da vida, né, que é cientista da NASA, mas a palavra inteligência aqui no hebraico é tebuná, e tebuná significa sabedoria, entendimento, inteligência espiritual. Não é simplesmente inteligência fruto da genética, não é inteligência fruto de muito estudo, não é inteligência porque o sujeito é um Einstein, porque ele é o cientista da NASA. É uma inteligência sobrenatural que Deus dá aos simples. É uma inteligência sobrenatural, é uma sabedoria, um entendimento, um discernimento, uma inteligência espiritual. Há alguns anos atrás, um psicólogo chamado Daniel Goleman escreveu aquele livro sobre inteligência emocional. E aí ele dividiu a inteligência em vários setores, né? Inteligência matemática, inteligência linguística, e por causa disso, às vezes o camarada é um gênio para escrever, mas é uma besta para fazer conta. E o oposto também é verdadeiro. Às vezes o camarada é um gênio matemático, mas não consegue se expressar. Inteligência interpessoal, pessoas que sabem se relacionar. Inteligência intrapessoal, o camarada que sabe lidar com as suas próprias emoções, né? Mas há uma inteligência que ele não classificou, é a inteligência espiritual. E essa só os filhos de Deus possuem. Está disponível para mim e para você inteligência espiritual, tebuná. Tebuná, ele diz que como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem que possui tebuná, inteligência espiritual, sabe descobri-los. Então olha só, ele está dizendo que esses propósitos são como águas profundas. Águas profundas são águas de difícil acesso. O problema do Nordeste não é que lá falte água, é que a água do Nordeste é água profunda. Então não adianta você fazer um poço artesiano com um instrumento que só perfure 2, 3, 4, 5, 6 metros. Às vezes tem que ir a 20 e poucos metros, não é isso, Ronaldo? Às vezes até mais. Você pode perfurar às vezes a quanto? 200 metros. 200 metros. Não é qualquer maquininha que perfura isso, né? 200 metros para você... Então, quando você atinge lá, aí vem água à vontade. Mas para chegar lá, caramba, não é de qualquer jeito, não é qualquer um, com qualquer maquininha. E ele está dizendo que os propósitos, a direção para a sua vida está no seu coração, mas é como água profunda, é de difícil acesso. Mas o homem que possui tebuná, inteligência espiritual, sabe como acessar essas águas, sabe como acessar esse propósito. Agora, deixa eu mostrar para você a versão mais amplificada desse versículo aqui, porque eu fui lá no hebraico e busquei uma compreensão um pouco mais estendida. Aliás, eu estou fazendo um trabalho com o livro de Provérbios, e vou fazer talvez também com o livro de Salmos. Não vai ficar pronto daqui a 6 meses, nem daqui a 1 ano. Vai ser um trabalho que vai levar muito tempo. Mas eu estou colocando literalmente o que o hebraico diz no livro de Provérbios, e vou fazer isso também com o livro de Salmos. Em 2 dias eu já consegui fazer 2 capítulos do livro de Provérbios. Então estou fazendo uma projeção aí de que em algum tempo aí, 4, 5, 6, 10, 15 anos, eu acabo isso aí. E aí vou poder disponibilizar para a igreja. Mas olha só o que diz esse texto, que a gente está vendo de Provérbios 20, versículo 5, no original hebraico. Ele diz o seguinte: o conselho, e essa palavra também pode ser traduzida como orientação, o conselho, a orientação, a direção, o propósito, o sinal de alerta. Você já teve um sinal de alerta que não foi uma voz?
que foi aquilo que a gente chama de intuição, alguma vez na vida? Não foi uma voz dizendo assim, não vai, não faz. Mas alguma coisa ali dentro que, opa, acendeu a luz vermelha aqui. Já teve alguma vez? Pois é, o conselho, a orientação, aquilo era uma coisa que estava numa água profunda. Você não conseguiu traduzir aquilo de uma forma inteligível, cognitiva. Foi apenas um impulso, não vai, não faz. E depois você ficou sabendo, caramba, olha só, quem foi se deu mal. Quem fez, deu ruim. Bem que alguma coisa que disse para mim não fazer. Bem que alguma coisa que me disse para não entrar, para não me meter ali. O conselho, a orientação, a direção, o propósito, o sinal de alerta no coração do homem é como um poço de águas profundas. Mas o homem com sabedoria, entendimento e inteligência espiritual consegue acessar essas águas e tirá-las para fora. Agora Provérbios 18, 4, diz o seguinte: águas profundas são as palavras da boca do homem. Mas essa conjunção no hebraico poderia também ser traduzida como mans. Águas profundas são as palavras da boca do homem. Mans, a fonte da sabedoria. E essa palavra sabedoria no hebraico é chormá. Mans, a fonte de chormá, são ribeiros transbordantes. Ou no original também pode ser traduzido como é um rio a correr. É um rio corrente. Vou ler de novo para você. As palavras da boca do homem são como águas profundas. Aí você, o camarada fala, nem ele entende do que ele está falando. Mas a fonte da sabedoria é diferente de inteligência. Inteligência tem a ver com cognição, sabedoria tem a ver com uma experiência, tem a ver com a aplicação daquilo que a minha inteligência me mostra. O sujeito pode ter inteligência e não ter sabedoria. Os caras tiveram inteligência para discernir o poder da força atômica, mas não tiveram sabedoria para aplicar isso. Resultado, geraram uma bomba que matou milhões de japoneses. O que gerou aquilo ali foi inteligência, mas não foi usado com sabedoria. As palavras da boca do homem são como águas profundas, mas a fonte da sabedoria, chormá, são como ribeiros ou rios transbordantes, um rio a correr. Chormá não é sabedoria cognitiva, não é sabedoria fruto de muita experiência de vida, não é sabedoria porque eu tenho uma experiência longa com esse ou com aquele assunto. Não, chormá é sabedoria não cognitiva para saber o que fazer nas decisões do dia a dia. Chormá é discernimento espiritual, para saber o que devo fazer no dia a dia. Caramba, eu não tenho a mínima experiência com isso, mas Deus me deu uma sabedoria sobrenatural para que eu saiba o que fazer, como fazer. Caramba, meu primeiro filho, não sei como educar uma criança, nunca eduquei uma. E para piorar, Deus me manda uma criança sem manual de instrução. Quer dizer, eu compro um liquidificador, vem com manual de instrução. Eu compro uma máquina de lavar, vem com manual de instrução. Eu ganho um filho, o filho não vem com manual de instrução. Como é que eu faço para educar, porque eu quero que ele cresça um adulto responsável, que seja... chormá, eu preciso de chormá. Eu preciso de uma sabedoria que extrapola a experiência, porque eu não tenho experiência nenhuma de criar criança. Então eu preciso de chormá. Uma sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Amém? Provérbios 3,19 usa agora essas duas palavras, mas se relacionando agora para Deus. Os dois versículos que a gente viu falam a respeito do homem. Chormá e tebuná para o homem. Mas agora nesse versículo fala sobre Deus. Ele diz o seguinte: o Senhor, Deus, com chormá, sabedoria, fundou a terra, e com tebuná, inteligência, estabeleceu os céus. Cara, se Deus usou chormá e tebuná para formar o mundo e o universo que a gente vê, imagina o que pode acontecer na sua vida se você começar a fluir com chormá e tebuná. Para um pouquinho e pensa, imagina que se Deus com chormá e tebuná
disse, haja luz e pum, houve luz. Haja terra, haja água, separação de água salgada para um lado, água doce para o outro, rio, mar. Haja isso, haja animais selvagens, haja animais domésticos. Façamos agora o homem a nossa imagem e semelhança. Se Deus com Hormá e Tebuná fez isso, imagina o que pode acontecer na sua vida, o que você pode criar, o que você pode fazer, se você começar a fluir em Hormá e Tebuná. Hormá e Tebuná são atributos divinos que fluem em nós pela ação do Espírito Santo. Não por experiência, não por vivência, não por estudo, mas por um relacionamento com Deus e com o seu Espírito Santo. Ouça o seguinte, o conselho que você precisa para o seu casamento, para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, para a criação dos seus filhos, para tudo na sua vida, já está aí dentro de você. Você é templo do Espírito Santo? Então já está aí. Só que tem um problema, são águas profundas. Você não consegue discernir, porque é como uma água profunda, é um poço que você tem que perfurar 200 metros para atingir essa água. E aí, quando você começa a entender o que Jesus disse sobre o Espírito Santo, o dom de línguas traz para você o fluir de outros dons e qualidades espirituais, como Hormá, sabedoria, Tebuná, inteligência espiritual, traz refrigério sobre a sua vida. Tudo isso associado com o dom de línguas, com o exercício do dom de línguas. 1 Coríntios 14, 21 e 22, diz assim, na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor, de sorte que as línguas constituem um sinal. Olha só, Paulo, por revelação de Deus, entendeu que esse texto, que é um texto de Isaías, era um texto que, na verdade, estava falando a respeito do dom de línguas. Então, ele escrevendo à igreja de Corinto, que estava numa confusão danada em relação ao dom de línguas, explicando para o que é, como funciona, em que momento usar, ele escreve e ele cita Isaías 28, 11 e 12. Ele diz, olha só, na antiga lei, na lei, está escrito o seguinte, eu vou falar a esse povo, o meu povo, o povo de Deus, por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor, de sorte, de modo que as línguas constituem um sinal. Vamos dar uma olhada no que diz Isaías 28? Para a gente entender o que Isaías disse. Olha só o que Isaías disse, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse, o falar em língua estranha, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram me ouvir. Quando você fala em línguas, junto com como consequência do falar em línguas, flui na sua vida Hormá, Tebuná, descanso e refrigério. Descanso e refrigério. Um dos modos de combater estresse, falar em línguas. Um dos modos de combater depressão, falar em línguas. Pastor, mas eu estou fazendo acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, estou tomando remédio, estou fazendo terapia. Continue fazendo, mas fale em línguas todos os dias. Não havia línguas do Antigo Testamento. Já reparou isso? Por quê? Por que não havia línguas, se no Antigo Testamento tudo quanto é dom do Espírito Santo se manifestou? Curas, operação de milagres, profecia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, tudo se manifestou lá, menos o dom de línguas. Por quê? Porque a lei exigia obras, esforço, trabalho, e o falar em línguas traz descanso. Descanso é para quem é da nova aliança. Você ia dizer nova igreja. Descanso é para quem é da nova aliança. Descanso é para a nova aliança. Falar em línguas traz descanso. Pastor, estou estressado. Ore em línguas. Pastor, estou preocupado, ansioso. Ore em línguas. Ore em línguas. Gaste tempo orando em línguas. Quanto tempo, pastor? Quanto tempo precisar. 5 minutos pode resolver. Se não resolver, ore 10. Não resolveu? 15. Não deu certo? Meia hora. Na meia hora, pastor, ainda estou aqui tremendo e tal. Estica para 2 horas.
Eu ainda estou assim um pouquinho nervoso. Então estica para 2h30. Agora passou. Passou agora? Agora passou. Então agora está tranquilo. João 7, 37 a 39, diz que no último dia, o dia da grande festa, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se João parasse aqui, qualquer um podia interpretar esse texto de qualquer maneira, do jeito que quisesse. Mas João não deu espaço para interpretação. Ele explicou o que Jesus quis dizer com isso. E aí no versículo seguinte ele diz: isto Jesus disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Você entendeu que João não deu espaço para alguém manipular esse versículo? Ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele se referiu a isso, falando a respeito do Espírito Santo que viria a ser dado a todos aqueles que crescem, que não tinha sido dado até aquele momento, porque ele ainda não havia sido glorificado. Mas João, no livro do Apocalipse, quando ele vê Jesus, não mais o Jesus dos Evangelhos, quando ele vê Jesus, ele vê o Cristo glorificado. Jesus agora, glorificado, ele envia a nós o seu Espírito Santo, para que no nosso interior fluam rios de água viva. Como é que você vai a Jesus para beber da água que ele te oferece? Como é que isso acontece na prática? Como é que eu posso ir a Jesus, aceitar esse convite? Eu já aceitei esse convite de Jesus, pastor. Eu quero ir a ele para beber dessa água. Como é que eu faço isso na prática? Na festa dos tabernáculos, e essa era a festa, no último dia, o grande dia da festa. Que festa era essa? A festa dos tabernáculos. Jesus está no templo, e nesse dia, o último dia, era o ponto culminante da festa. O sumo sacerdote, ele pegava um jarro de ouro, ele ia até o poço de Siloé, que não é muito distante do lugar onde era o templo. E o poço de Siloé não é um poço da onde a água vem do subterrâneo. O poço de Siloé é uma piscina de coleta de água da chuva. E quando o judeu falava naquele tempo de água viva não foi um conceito inventado por Jesus. Água viva era um conceito que o judeu já tinha, e água viva para o conceito da cultura judaica era água da chuva ou água de um rio corrente. Nunca água do mar ou água de um poço estagnado, parado. Era água ou da chuva ou de um rio corrente. O poço de Siloé era um poço aonde se recolhia água da chuva. O sumo sacerdote, ele ia numa espécie de uma procissão, com sacerdotes, pessoas atrás dele, ele ia até o poço de Siloé, colhia a água e voltava para o templo cantando o Salmo 118. Algumas passagens do Salmo 118, a própria palavra Siloé vem do hebraico Shiloá, que significa enviado. Quem era o enviado? Jesus. Shiloá vem de Shiló, que significa aquele que traz a paz, a prosperidade, a tranquilidade, o descanso e a segurança. Quem é essa pessoa? Onde é que esse cara estava? Onde é que Jesus estava? Jesus estava no templo observando a festa. Aí o cara vai ao poço daquele que salva, o poço que representa aquele que traz segurança, tranquilidade e descanso, pega a água viva, e ele traz recitando o Salmo 118. Olha só alguns versículos do Salmo 118. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Recebe a sua misericórdia, a sua aliança, o seu amor, a sua graça dura para sempre. O Senhor está comigo, eu não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Abram as portas da justiça para mim. Quem é a porta da justiça? Onde é que estava Jesus? No templo só, ouvindo o sumo sacerdote pedindo: abram as portas da justiça para mim. E a porta da justiça estava bem ali, ouvindo esse pedido, essa oração.
Esta é a porta do Senhor, e por ela entrarão os justos. Jesus disse: eu sou a porta. Aquele que crê em mim vai entrar e vai sair, e vai encontrar justiça, paz, alegria, salvação. Aí o sumo sacerdote cantava dizendo: render-te-ei graças porque me acudiste e fosse a minha salvação. A palavra salvação no hebraico, Yeshua, que é o nome de Jesus. Onde é que estava Jesus? Bem ali, só ouvindo o que o cara estava cantando, dizendo e orando. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a pedra angular. Onde é que estava essa rocha? Estava bem ali, escutando o que esse cara estava cantando. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor nos fez, regozijemo-nos nele, alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Ó Senhor, concede-nos Yeshua, salvação. Concede-nos prosperidade. Isso era uma oração pedindo a chuva serôdia, porque a festa dos tabernáculos comemorava a vinda da colheita, e na festa dos tabernáculos era a festa onde eles se alegravam profeticamente pela colheita que iria acontecer. Então na festa dos tabernáculos eles fechavam a festa orando: Senhor, manda a chuva serôdia. Quem é que manda a chuva serôdia? A chuva do Espírito Santo. Quem é que envia o Espírito Santo? Jesus. Onde é que estava Jesus? No templo ali, só ouvindo o cara pedir, o cara cantar, o cara falar essa oração: manda prosperidade, manda a chuva serôdia, manda Yeshua. E Jesus não aguentou. Foram me chamar, eu estou aqui. O que que é? Me chamou? Estou aqui. Me chamou? Estou aqui. Aí Jesus fica de pé e ele diz: venham a mim todos os que estão com sede, porque aquele que crê em mim, eu vou dar a ele uma água, e dessa água você vai beber, e nunca mais você vai ter sede, e no seu interior vão fluir rios de água viva. Não mais um poço com água da chuva, mas rios de água viva. Vocês não foram me chamar? Você não está pedindo aí? Salva-nos, Senhor, manda Yeshua, manda chuva serôdia, chuva para prosperidade, chuva para colheita. Eu estou aqui. Jesus estava dizendo simplesmente: eu estou nessa, eu estou aqui, eu estou presente. Eu estou presente, eu estou aqui para enviar sobre vocês a chuva serôdia. Chuva é símbolo do Espírito Santo, água viva é símbolo do Espírito Santo. Siloé é o poço das águas vivas, o poço cujo nome aponta para o enviado que é Jesus, que aponta para a graça, para a salvação, para a prosperidade, para a cura, para a paz, para o descanso, para aquele que enviou a nós o seu Espírito Santo. Cara, eu não posso, se eu quero ser dirigido pelo Espírito, eu não posso abrir mão de orar em línguas todos os dias. Por quê? Porque quando eu oro em línguas, fatalmente flui do meu espírito, não da minha inteligência, mas do meu espírito flui Rohmá Tebuná. E eu começo a ver o que eu não via, eu começo a entender o que eu não entendia, eu começo a conhecer o que eu não conhecia. Eu começo a olhar para certas coisas que me afligiam e agora já não me aflige mais, porque de repente eu começo a encontrar o caminho de saída, eu começo a encontrar o caminho de resposta, eu começo a encontrar o caminho de solução. Às vezes o caminho de resposta não inclui uma ação radical da sua parte, inclui você sentar num canto e ficar quietinho, só observando, entrar no descanso e deixar Deus agir. Pastor, o que eu faço? Porque meu filho está envolvido aí nas drogas e tal, não sei o quê. Pode ser que eu dê para você uma montoeira de conselho, mas pode ser que o Espírito Santo fale para você assim: meu filho, minha filha, senta, como Deus disse para Davi: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Senta ali, aquieta, continua em oração e deixa comigo que desse problema trato eu. E quando você vê, de repente do nada, começa a haver conversão, transformação, restauração. E se você se metesse no meio, você ia atrapalhar. Quanta mãe eu já vi atrapalhar a salvação de um filho, quanta esposa eu já vi atrapalhar a salvação de um marido, quantos amigos eu vi atrapalhar na salvação dos seus amigos, abrindo a boca para falar de legalismo, de religiosidade, do inferno, do diabo, e atrapalharam o serviço do Espírito Santo. Quantas vezes eu vi isso? Quando muitas vezes o que você precisa é simplesmente se aquietar num canto e saber que Deus é Deus. Ele não prometeu: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa.
Então para que você vai se meter para atrapalhar? Meu filho, mamãe está só querendo te alertar. Capeta está aí do seu lado. Eis que vejo. Sangue, muito sangue. Não está vendo nada, mas você quer botar um medo no coração da criança? Eis que estou vendo, meu filho, um urubu sobre a sua cabeça. Vejo, meu filho, aleluia. Meu filho, o camarada olha e fala assim: rapaz, minha mãe pirou. Meu pai deu a doida. Está por fora, agora está vendo capeta para tudo quanto é lado. Aí você atrapalhou o serviço que o Espírito Santo estava fazendo. Se você ficasse quieto, estou com vontade de falar, mas não vou falar. Que vontade de falar. Eu vou falar. Não vou falar. Sua vontade era de chegar para o marido e dizer: hoje é domingo, não vai para a igreja? Vai ficar o quê? Assistindo Faustão? Bebendo cerveja? Capeta vai te pegar! Se você chegasse e perguntar assim: cerveja está geladinha, querido? Estou indo para a igreja. Quer que eu pegue uma outra cerveja mais gelada do que essa? A mulher pirou. Está me oferecendo para pegar uma cerveja mais gelada? Eu vou nessa igreja aí. Eu quero conhecer esse pastor. Quero conhecer essa igreja. Que negócio é esse? Que doida é essa, rapaz? Mulher, que igreja é essa que está indo? Não é aquela que você ia, não? Não, agora estou indo na nova. Bem que eu mudei. Agora eu vi que mudou mesmo. Você está entendendo que Deus, o propósito de Deus é salvação, e salvação não é simplesmente tirar você das garras do diabo para levar você para o céu? É muito mais do que isso. Isso é só o primeiro passo, isso é só o primeiro item do pacote, mas que no pacote tem muito mais coisa. E Deus quer que você receba tudo, incluindo Tebunai Rochma. Vamos ficar de pé, vamos orar.